E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar nos mistérios diários da termodinâmica. O objetivo dessa nossa análise é entender de forma bem clara as mudanças invisíveis de energia por trás de quase tudo, desde como o corpo humano se resfria num dia quente, até aquela ideia maluca de como a água pode ferver e congelar exatamente ao mesmo tempo. Pois é, parece loucura, mas a gente vai ver como isso rola na prática. Nossa jornada de hoje vai passar por 5 pontos centrais. A gente começa falando de evaporação e resfriamento, depois passa para condensação, mergulha de cabeça na dinâmica da ebulição, entende como funciona o congelamento e, por fim, chega aos casos extremos, como o regelo e o vácuo. É um caminho que sai daquele arroz com feijão do dia a dia e vai direto para os extremos mais alucinantes da ciência. Mas antes de mais nada, pensem no seguinte. Como é que o movimento invisível e as colisões microscópicas das moléculas conseguem ditar se o ambiente ao nosso redor vai ficar mais quente ou mais frio? No fim das contas, tudo se resume à troca de energia. E entender essa dinâmica muda completamente o jeito da gente ver o mundo à nossa volta. Olha só como a biologia lida com isso de forma brilhante. Quando rola um superaquecimento no corpo humano, a gente sua, e esse suar evapora. Essa evaporação, na verdade, está levando embora as moléculas de alta energia e deixando o líquido que fica na pele bem mais frio. Agora um detalhe super curioso da natureza. Os porcos não têm glândulas sudoríparas. Então, o que eles fazem? Eles usam a lama de um jeito muito inteligente para simular exatamente esse mesmo processo de resfriamento evaporativo e se proteger do calorão. Por outro lado, como é que a natureza lida com o caminho inverso? A condensação é exatamente a passagem do gás para o líquido. E os camelos usam isso de forma magistral. Eles têm aqueles narizes grandões, não por acaso, mas para recapturar o vapor de água que vem dos próprios pulmões. Ao desacelerar as moléculas de gás do ar quente que eles exalam, essas moléculas acabam se condensando e virando água líquida de novo ali dentro das cavidades nasais. É uma tática de sobrevivência incrível para não perder água no meio do deserto. Então, o ponto crucial aqui é colocar esses dois processos lado a lado. A evaporação resfria o líquido que sobrou porque ela literalmente joga fora as moléculas com muita energia cinética. Já a condensação faz o oposto. Ela aquece ativamente as superfícies. As moléculas de gás transferem energia pesada quando viram líquido. E é por causa dessa física pura que uma queimadura de vapor machuca muito, mas muito mais do que a água fervente. O vapor simplesmente descarrega uma quantidade absurda de calor que estava escondido quando ele condensa ali em contato com a pele. Isso nos leva a um termo que a gente escuta o tempo todo na previsão do tempo, a umidade relativa. Basicamente, é a relação entre a quantidade de vapor de água que está no ar num certo momento e o máximo absoluto que o ar aguentaria naquela mesma temperatura. E a palavra-chave aqui é relativa. É só uma proporção, gente. Por isso que o ar num dia de verão daqueles de rachar, mesmo com a umidade relativa lá embaixo, pode ter muito mais vapor de água no total do que o ar gelado e 100% saturado de um dia nublado no inverno. Vamos trazer isso para algo que todo mundo vive. É super fácil sentir essas forças brigando quando a gente sai de um banho quente. Sabe aquele frio de bater o queixo logo que a gente pisa fora do box? É simplesmente a água evaporando rápido e roubando o nosso calor. Agora, se a gente continua dentro do box úmido, dá aquela sensação contínua de calor, né? Isso rola porque a condensação da umidade na nossa pele está devolvendo a energia. A matemática da coisa é a seguinte: se a taxa de evaporação e a de condensação forem iguaizinhas, a temperatura do corpo não muda em nada. Mudando agora para a dinâmica da ebulição, tem um mecanismo invisível fascinante rolando lá debaixo da água borbulhante. Para uma única bolinha de vapor conseguir se formar de fato lá no fundo da panela, a pressão dentro dela tem que ser forte o suficiente para empurrar para cima o peso gigantesco da pressão atmosférica. Se não tiver calor e energia suficientes para vencer esse empurrão da atmosfera de cima para baixo, a bolha simplesmente morre antes mesmo de conseguir subir. E aqui vai um fato que parece uma verdadeira maluquice termodinâmica. A ebulição, na verdade, é um processo de resfriamento para a água que continua lá na panela. Pensem bem, um calor imenso vai embora junto com o vapor que foge, quase na mesma velocidade absurda que o fogão joga calor lá dentro. Se a fervura não fizesse esse papel de válvula de escape levando a energia embora, a temperatura do líquido que sobra simplesmente dispararia sem parar. Essa briga de pressões que explica perfeitamente por que a água ferve numa temperatura bem mais baixa em cidades super altas, onde o peso do ar em cima da panela é muito menor. E é exatamente a mesma lógica que faz a panela de pressão ser aquele milagre na cozinha. Como ela é lacrada, ela prende o vapor intencionalmente e isso joga a pressão lá nas alturas em cima da água. Com toda essa força empurrando a água para baixo, o ponto de ebulição sobe bastante. A água passa fácil dos 100 graus antes de ferver e é justamente esse calorão extra que cozinha a comida bem mais rápido. Agora, se a gente olha para o congelamento, é como ver a natureza engatando a marcha ré.
A energia vai sendo sugada do líquido, o que obriga aquelas moléculas superagitadas a irem freando o movimento. Elas vão freando até que a tração prende todas elas num formato fixo de cristal que só fica vibrando ali no lugar. Na água pura, elas travam num padrão lindo de 6 lados. Mas, se a gente joga um intruso nessa brincadeira, tipo sal ou açúcar, essas moléculas de fora atrapalham toda a formação desses cristais. O resultado prático? Adicionar qualquer substância ali derruba a temperatura necessária para a água conseguir congelar. E já que tocamos no assunto dos extremos, vamos falar de coisas que parecem feitiçaria. Se a gente pegar um potinho de água em temperatura ambiente e colocar dentro de uma câmara de vácuo, o visual é inacreditável. Sugando o ar e derrubando a pressão lentamente, a água perde o peso atmosférico que segurava ela e, do nada, começa a ferver loucamente, mesmo sem nenhum fogo por perto. Essa fervura violenta arranca tanta energia da água de uma vez só que o restinho de líquido que sobra sofre um choque térmico pesadíssimo. A temperatura despenca de uma vez para 0 graus. E aí acontece o impossível. A água, na verdade, ferve e congela exatamente ao mesmo tempo. E o mais legal é que essa reação bizarra de ferver e congelar junto não é só uma brincadeirinha de laboratório. Essa é exatamente a física de baixa temperatura que a indústria alimentícia usa para fabricar o café liofilizado. Eles borrifam café líquido lá dentro de um vácuo fortíssimo e as gotinhas fervem e congelam quase num piscar de olhos enquanto estão caindo. É uma sacada genial de engenharia para tirar a água do café sem precisar torrar o produto, mantendo assim toda a estrutura química e aquele sabor original perfeitinho. Avançando nessas bizarrices das moléculas, a gente esbarra em outra anomalia física pesada, que a ciência chama de regelo. É um negócio super raro que só acontece com as poucas substâncias que, por algum motivo, se expandem quando congelam, sendo a água o maior e mais famoso exemplo. O regelo é basicamente pegar um cristal de gelo e aplicar uma pressão tão brutal que ele é literalmente esmagado e forçado a voltar a ser líquido. Mas o truque de mágica está aqui. No exato milissegundo em que a gente tira a pressão, o líquido recongela imediatamente. Isso fica perfeito na mente com aquele experimento clássico. Imagina um fio de metal fininho com uns pesos pesados amarrados nas pontas, apoiado em cima de um blocão de gelo. A pressão do fio faz o gelo bem debaixo dele derreter. O fio vai descendo, cortando através da água, só que a água que fica livre do fio, lá para cima, recongela na mesma hora. No final, o fio atravessa o gelo inteiro, mas o bloco continua lá, paradão e sólido. É a mesmíssima coisa que a gente faz quando vai montar uma bola de neve. O aperto das mãos dá uma derretidinha de leve nos flocos, a gente solta e pronto. Eles recongelam e viram uma esfera dura e perfeita. Para amarrar toda essa física incrível que a gente viu aqui hoje, chegamos num pensamento muito central das nossas fontes. A mudança na energia interna de uma substância causa a mudança de fase. No fim das contas, injetar ou arrancar energia térmica é o verdadeiro motor invisível do nosso mundo. É um processo que age sem parar, como se fosse um relógio escondido, ditando absolutamente todas as transformações de estado que constroem o universo ao nosso redor. O que inevitavelmente nos empurra para essa reflexão final. Se a gente acabou de ver que uma coisinha invisível e silenciosa, como a transferência de energia cinética, tem o poder absurdo de fazer a água ferver e virar gelo no exato mesmo momento, fica a pergunta no ar. Quais outras forças invisíveis estão operando bem debaixo do nosso nariz agora mesmo? Quais regras silenciosas estão moldando cada fragmento da realidade que a gente toca todo santo dia? É com certeza algo fantástico para se levar adiante. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima análise.